Fala pessoal, tudo bem com vocês? Inter faz jogo histórico e derruba o River Plate, o todo-poderoso River. O Flu elimina o Argentinos Júniors e o Furacão tá fora da Libertadores. Vamos falar sobre a noite dos brasileiros? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Gente, que loucura! Como secador eu sofri, viu? O Inter derrubou o grande River Plate, o atual campeão argentino, dentro do estádio Beira-Rio. Depois de ter perdido por 2-1 na Argentina de virada, marcado na frente com o Ener Valencia e ter tomado 2 gols na sequência no segundo tempo, o Inter foi ao Beira-Rio, bateu o recorde de público do novo estádio, né, depois da reforma, mais de 50 mil pessoas, fez ruas de fogo, toda a mobilização e deu certo. Porque o Inter venceu o jogo no tempo normal, como eu achei que fosse acontecer, levou a partida para os pênaltis e acabou vencendo nas penalidades. Mas não dá para resumir o jogo dessa forma, porque ele teve mais circunstâncias. O Inter jogou melhor, conseguiu abrir 2-0, estava garantindo a classificação dentro dos 90 minutos, até que o River Plate, como é de praxe, como é um time cascudo, cresceu nos minutos finais, fez um gol num escanteio, numa bola parada com o zagueiro Rojas, meio que se jogando na bola, derrubando o estádio, né, do tipo assim, pô, agora complicou. Levando a partida para os pênaltis, tinha alguns minutos de acréscimo ainda. Quem foi melhor naqueles minutos de acréscimo foi o River, que quase empatou o jogo, e aí teria, obviamente, derrubado a vantagem colorada e se classificado, mas não, o jogo foi para os pênaltis. Cara, foram 9 cobranças alternadas de cada equipe. Não parava. Todo mundo foi fazendo gols, até que o jogador, que eu até não peguei o nome dele aqui, faz um gol do River, mas ele chuta na própria perna, ele escorrega o campo ali, o local da cobrança, das disputas, ele estava muito prejudicado. E ele cobra no próprio pé. Isso é 2 toques e o gol tem que ser anulado. O Inter foi eliminado para o América Mineiro desta forma, com Carlos de Pena, chutando a bola no próprio pé, dando 2 toques e tendo o seu gol anulado. O América se classificou e derrubou o Inter da Copa do Brasil. Olha que loucura. Desta vez, o Inter se beneficiava de um lance completamente incomum. E aí era só o Inter fazer o gol que estava classificado. Carlos de Pena, esse mesmo, que tinha dado 2 toques contra o América e tal, foi para a bola e chutou na trave. Não era dessa vez. As cobranças continuaram e aí o árbitro decide trocar de lado, inverter o lado das cobranças, porque ali a marca da cal estava totalmente prejudicada. Quando muda o local da cobrança, o Rojas, aquele mesmo que tinha feito o gol, que levava o jogo para os pênaltis, chutou no travessão. E coube ao goleiro Sérgio Rocher, goleiro da seleção uruguaia, recém-contratado, fixado como titular, que não fez nenhuma defesa, ter sido o herói do jogo, porque ele cobrou a última penalidade, 9-8 nas disputas depois do 2-1 e o Inter se classificou. Foi uma noite histórica para os colorados, né? Porque ninguém acreditava, ou pouca gente acreditava, que o Inter conseguia derrubar o River Plate lá quando saiu o sorteio. Depois de ter perdido o primeiro jogo, era muito difícil que revertesse no Beira-Rio, com 2 gols de diferença. Quase conseguiu, foi para pênaltis e nas disputas, com tantas idas e vindas, o Inter avançou. Que jogo, meus amigos. Vamos falar de Fluminense 2, Argentinos Júniors 0. Deixa eu só pegar meus alfarrábios aqui. Bom, Samuel Xavier, né? Foi o grande herói da classificação, fez o jogo que empatou o jogo na Argentina, fez o gol, né, que empatou o jogo na Argentina, e já nos minutos finais, um jogo com muitas polêmicas, reclamações dos argentinos, confusão inclusive nas arquibancadas, né, com a polícia, com torcedores, enfim, tudo que a gente condena, que ainda continua acontecendo em competições sul-americanas. O Samuel Xavier, nos minutos finais, acerta um chutaço no ângulo e acaba dando a vitória para o Fluminense. Aí depois dá uma confusão, um monte de gente é expulso, né? O preparador de goleiros do Fluminense, o técnico Gabriel Milito, que fica enlouquecido, o Montiel toma 2 cartões, o lateral do Argentinos Júniors, enfim. Ali o Fluminense já estava se classificando e depois ainda teve o John Kennedy para fazer o 2-0 e selar a classificação do Flu. Dinizismo, hein? Fernando Diniz consegue levar o Fluminense até as quartas de final da Libertadores, o nosso técnico da seleção brasileira.
Atlético Paranaense e Bolívar. O Furacão tá fora da Libertadores e olha que fez o mais difícil. Não o mais difícil, né? Mas conseguiu tirar o 2-0 de vantagem do Bolívar. 3-1 na altitude de La Paz e o Furacão consegue fazer 2-0 no Bolívar. Primeiro num pênalti do Fernandinho, né? O Canóbio vai dar um corte na bola, o cara vem com um carrinho com o braço aberto. Fernandinho abre o placar e poderia até o Atlético ter feito mais na primeira etapa, mas não conseguiu. Vem o segundo tempo, o Bolívar cresce, perde alguns gols inacreditáveis e o Vitor Roque faz o 2-0, que leva a decisão para os pênaltis. Só que antes disso acontecer, cara, a arbitragem anulou um gol do Bolívar por uma falta no Thiago Heleno, que foi inacreditável. O juiz marcou no campo, o VAR chamou ele para revisão e ele não se convenceu e anulou o gol do Bolívar. Numa confusão, o jogo ficou parado e tal. Olha, foi nada, viu? Mas beleza, deu uma mão pro Furacão, o Furacão continuou, fez o 2-0, levou para pênaltis e aí 5-4. Quem errou o pênalti do Atlético? Justamente Thiago Heleno, um ídolo das campanhas de títulos recentes do Atlético, Copa do Brasil, Sul-Americana e tudo mais. O pênalti que acabou sendo desperdiçado pelo Thiago Heleno, que bateu no travessão. Com isso, o Furacão deixa a Libertadores e o Bolívar, vejam só, que estava no grupo do Palmeiras na primeira fase, avança e vai para as quartas de final. Os argentinos ficaram pelo caminho contra Inter e Fluminense e os bolivianos acabaram derrubando o Furacão, que era um time até que poderia ter alguma perspectiva, mas mudou de técnico no meio do caminho, né? Porque o Felipão foi treinar o Galo, o Petralha resolveu demitir o Paulo Turra, o Wesley Carvalho interinamente foi ficando, assumiu o time, mas agora está eliminado e o que resta ao Furacão para o ano do centenário em 2024 é se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. E aí, o que vocês acharam desses confrontos todos? Eu ainda não acredito que o Inter passou pelo River. Oh, meu Deus do céu, vou sofrer no jogo aberto. Deixe seu comentário aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!